nossa preocupação não é julgar nem fazer juízos de valor em relação a nenhuma situação concreta. Não é fazer o julgamento do que quer que seja. É colocar um tema que é na ordem do dia importante, é um tema que é relevante para o nosso conceito estratégico de defesa nacional, é fundamental para a salvaguarda do regime e, por isso, ela é importante no tema de hoje em relação à importância do Portugal de hoje e, porque assim é, porque não desejamos fazer julgamentos, nem desejamos fazer uma avaliação de um caso concreto, temos connosco oradores que são insuspeitos em relação a esta realidade. Para não passar uma ideia que está muito colada, eu não represento aqui ninguém senão a mim próprio, mas sou magistrado do Ministério Público e tenho plena consciência que o olhar sobre as magistraturas não é o melhor. Eu não quero defender a dama, mas quer dizer, eu costumo dizer que antes de ser magistrado sou cidadão e não quero viver num país onde, como cidadão, as magistraturas sejam olhadas pela forma como são. Mas também não quero ser olhado como corporativo, porque também sou cidadão. E exatamente para dar uma prova, uma demonstração de que não o sou, ou que pelo menos tento não o ser, eu diria que a Justiça, e nomeadamente as magistraturas, têm nesta tensão uma grande responsabilidade. A Justiça não sabe comunicar. A Justiça não comunica. Quando comunica, não poucas vezes comunica mal e, sobretudo, não é clara. A justiça é um pilar fundamental da nossa vida em sociedade. Não podemos nunca esquecer este aspecto e é uma conquista da civilização que nós não podemos alienar. A justiça tem de ser absolutamente independente, costuma-se dizer no julgamento, aqui nas minhas notas pus, na construção da sentença. Absolutamente independente, seja na investigação, quando estamos a falar da parte penal, seja na investigação, seja depois no julgamento, tem de ser absolutamente independente, não pode ter interferência nenhuma. A justiça deve ser, não é mais célere do que é hoje, muitíssimo mais célere do que aquilo que é hoje. Mas a justiça tem um tempo próprio que temos de respeitar. Relativamente à comunicação social, não há democracia sem liberdade de imprensa. Não é dizer que a democracia fica atamancada. Não há. E, finalmente, a liberdade, seja a de informação ou outra qualquer, não é um valor absoluto. É um valor relativo. A liberdade do Sr. Procurador para a porta da minha liberdade. E a minha liberdade para a porta da liberdade do Dr. Rogério Alves. A liberdade de imprensa para a porta dos direitos e das liberdades dos cidadãos. Eu gosto da interação com a comunicação social. Acho que se deve falar com a comunicação social. Acho que se deve explicar as coisas às pessoas. Acho que as pessoas não devem permanecer no obscurantismo. O obscurantismo não é bom conselheiro. Em Portugal, o não conhecer um assunto nunca foi obstáculo a que ele fosse discutido, felizmente. É também um afloramento da liberdade de expressão, mas é uma coisa altamente nociva. As pessoas falam do que não sabem, mas com um ar tão doutoral e com uma retórica tão eloquente que, efetivamente, até parece que sabem do que estão a falar. Em Portugal há uma coisa absolutamente extraordinária, que é as pessoas dizerem, até em comissões parlamentares de inquérito, eu sobre isso não posso falar porque está em segredo de justiça. Isso é uma enormidade. As pessoas podem falar nos assuntos. O que não podem é revelar matéria específica do próprio processo, que tenha vindo ao seu conhecimento apenas por causa do processo, e só isso é que não podem revelar. As pessoas podem... Vamos imaginar o seguinte. Alguém escreve uma carta difamatória a outro cidadão, a um político, e o político vai à televisão e diz: o meu rival escreveu-me e chamou-me estes nomes todos. E eu vou participar criminalmente dele. Em Portugal, quando isto acontece, deixa de poder falar na carta. A carta foi engolida pelo processo. Ora, isto é uma distorção total. E não permite que as pessoas distingam o que é o assunto do que é o processo. Eu acho que não é possível, não há forma de conciliar o tempo da justiça com o tempo da comunicação social. E é a mesma coisa que nós pretendemos viver sem lei da gravidade.
São duas lógicas diferentes e que têm que existir. Não podemos abdicar nem de uma nem de outra. A justiça tem que dar, por exemplo, direitos de defesa aos arguidos e aos acusados que muito dificilmente a comunicação social pode dar ou está na sua lógica dar. Não quer dizer que não dê direitos de defesa, estou a dizer, não dá o mesmo tipo de direitos de defesa às pessoas, não tem, mas ao mesmo tempo também não tem acesso a muitas coisas que a justiça tem. A comunicação social não faz escutas, a comunicação social não pode ir a contas bancárias e coisas desse género.